disse, novamente, a gente está gravando. Então, fico honrado aí, né? A gente fica honrado de estar, no futuro, ter sido lembrado por vocês e estar sendo cogitado na participação na preparação para a prova oral de vocês. E, primeiramente, parabéns, né? Que quem está nessa posição aqui, depois de uma prova difícil daquela, a gente sabe que não é para qualquer um. Vocês são aí realmente passaram por uma peneira, né? Por um funil bastante estreito. Isso mostra a qualidade de vocês. A gente só está aqui para tentar ajudá-los, né? Então, eu vou abrir, não sei se tem chat aqui, não estou conseguindo ver, mas qualquer coisa, pede a palavra, interrompe, não tem problema nenhum, sem qualquer, né, suscetibilidade quanto a isso. Estou Então, acho que a gente acompanhando pode... o chat aqui. Dá pra... Ah, tá acompanhando? Tá, deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui, achei. E agradecer a Hanna também, né? A Hanna ajudou a gente aí a organizar tudo, né? Demais, a Hannah é sempre uma amiga, uma colaboradora, enfim, uma pessoa que nos acompanha há muito tempo e se não fosse ela, isso não teria acontecido, né? Achei que eu tivesse falado, agradecer a ela também, cometi a indelicadeza, mas muito obrigado, Hannah. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Essa parceria desde sempre. Então, acho que a gente pode começar, né? 5 minutinhos regulamentares, 18 pessoas na sala. Eu vou começar com a palavra, eu falo um pouquinho, mas o Rodolfo e a Fernanda também, né, vão falar, só mesmo porque, por uma questão enfim, a gente tinha que definir alguém para começar introduzindo o assunto, então eu vou começar falando um pouquinho para vocês acerca do curso, mas também falando, né, da prova. A gente sabe que tem gente aqui potencialmente para PGE Goiás, mas como o encontro inicialmente foi pensado para PGE Alagoas, a gente vai falar mais da PGE Alagoas, mas nada impede de, eventualmente, se alguém tiver interesse na PGE Goiás, a gente formatar, modelar um curso mais direcionado possível para que vocês possam ter a melhor preparação. Então, a gente começa aqui falando, né, como eu já disse, mais uma vez, nunca é demais parabenizá-los, né? Vocês estão aqui, não foi por acaso, e começo falando um pouco do formato, né, do curso, que vai ser todo baseado no edital da PGA Alagoas, né? A gente tem lá a prova oral, ela tem um escopo menor, né, de conhecimento. Aqui pelo que eu vejo aqui, tem direito constitucional, administrativo, tributário, civil empresarial, processo civil e financeiro, né? Então, sobraram as matérias aí, eles fizeram um corte, é praticamente um núcleo duro, né? Mais civil empresarial, eles tiraram o trabalho e processo, olha que coisa, essa matéria tão prestigiada nos últimos tempos, e não veio o pênalti na PGA Ceará, né? Que pegou todo mundo de surpresa, pareceu para o DMT e para delegado, mas enfim, eu acho que já mostra aí que é uma matéria de uma restrição muito perto ali do núcleo duro, são matérias nas quais vocês têm uma facilidade natural pelo fato de de se prepararem para uma prova de advocacia pública, né? O edital da PGA Alagoas ele tem um formato um pouquinho diferenciado quanto à prova, né? É diferente, se der tempo a gente fala um pouquinho como foi a prova oral de cada um, mas ele tem um formato que vocês já devem saber até mais do que eu, né? Que eles sorteiam os pontos com 24 horas de antecedência, e aí vocês vão receber as perguntas por escrito e vão discorrer sobre elas. Isso é o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você vai conseguir ali, você vai ter 24 horas para engolir os livros, as matérias e tudo daquilo que dá para vocês. Editar, correr. Se for o caso de vocês fazerem algo a mais, né? Quiserem treinar, quiserem conversar, enfim, vocês vão poder direcionar da melhor forma possível. Vocês vão saber já o que vai cair, então já é uma coisa positiva para vocês. Se o pessoal puder botar os microfones no mudo, que acaba a gente perdendo a linha do raciocínio aqui. Mas, enfim, então tem isso, né? O edital, a gente então faz o curso já pensando no edital, mas a preparação que a gente buscou fazer para vocês, né, o formato do curso, eu já vou falar logo no início, enfim, já está no site também, que é uma forma da gente não perder o mais importante, que eu acho que as maiores dúvidas surgiriam aqui. E se surgirem dúvidas no decorrer do que eu estou falando, pode interromper qualquer coisa, se tiver vergonha de falar em público. Você vai ter que perder pelo menos por um dia ali, mas pode falar no chat também, não tem problema. Que é o seguinte, a gente tem esse formato do curso, né, a gente vai fazer o quê? Combinar dois fatores aqui. Um fator é de técnica, vocês precisam, às vezes, de técnica para oratória, isso tanto faz se você vai falar sobre direito, se você vai falar sobre medicina, se você vai falar sobre cinema. Falar técnica para oratória, ela é muito semelhante em várias áreas, né? Então, você consegue aí
ter esse direcionamento de forma mais ampla e geral. Isso é uma parte de linguagem, de corpo, de voz, de entonação, enfim, de raciocínio. E aí, para isso, nada melhor do que um professor especializado nesse assunto. Então, para isso, a gente chamou uma professora que eu conheço já de longa data, a professora Margibel de Oliveira, que é minha eterna professora, né? Ela dá cursos também de oratória, por exemplo, na PGE São Paulo. Eu fui aluno dela na PGE São Paulo, foi aí que eu a conheci, e aí já trabalhei com ela, né, na posição de professor em alguns outros cursos também. É uma professora sensacional, tem doutorado, ela é realmente alguém que vai conseguir passar ali algumas técnicas para que a gente se solte mais e veja que não tem segredo, né? Porque eu sei que falar em público é algo que traz medo às pessoas. A gente falar em público cientificamente comprovado, estatisticamente, as pessoas têm mais medo disso do que da morte ou de dificuldades financeiras ou de ficar doente. Então, eu sei que é um pavor para muita gente. A nossa ideia aqui, antes de tudo, é destravá-las para que vocês consigam falar, né? Mas não adianta ficar só na técnica, a gente precisa treinar, né? Então, fazer um treinamento individual, vocês vão fazer um treinamento comigo, com a Fernanda, com o Rodolfo, a princípio nós três, e aí vocês vão conseguir ali no tete a tete, eu acho que nesse primeiro momento, para destravar, para ver como é que você fala, para ter um feedback, eu acho que quando está 1 a 1, a pessoa consegue se soltar mais, a pessoa consegue ficar um pouco mais desenvolta ali, já que a gente está começando, não começar na grande arena, né? A gente começa treinando ali numa arena menor. Depois, a nossa ideia também é passar alguns treinos para que vocês façam já sem a gente, vocês consigam responder perguntas. A gente manda a pergunta, vocês gravam um vídeo, mandam de volta para a gente, e no último momento a gente fazer uma banca, né, um simulado de banca nos termos da PGE Alagoas. Passa as perguntas com 24 horas, passa os temas com 24 horas, depois a gente faz as perguntas, e a ideia era ter todo mundo junto, já perdendo um pouco para perder um pouco esse medo de falar em público aqui de mais pessoas, se fosse o caso até, isso não está certo ainda, mas poderia ser o caso até de chamar professores convidados para que tivesse um rigor maior, para que vocês, né, para tirar vocês da zona de conforto de que já se acostumaram com a gente também. Então, isso é uma ideia, ainda não está oficializado no curso, mas é a ideia que, a depender de quantos se inscreverem, a gente consegue executar facilmente, né? Além disso, eu sei que o fator psicológico, a gente vai falar sobre isso hoje, ele é algo que chama a atenção, ele é algo que atrapalha muita gente. Eu já tive até aluno, já fiz vários treinamentos de prova oral. Eu lembro de uma aluna que a gente estava fazendo, se eu não me engano, era PJ do Amapá, e ela estava tão desesperada, ela disse, Felipe, eu queria desistir dessa prova, só por causa dessa prova oral. Isso é verdade, ela estava pensando em desistir. O que era aquilo? Era a ansiedade dela falando, era o medo dela falando. Você acha que a pessoa vai desistir de um concurso de procuradoria só porque ficou com medo de falar em público? Então, assim, lógico, o medo é muito grande, mas se você para raciocinar, é melhor ir lá, ficar calado, falar um monte de bobagem do que sequer tentar, né? Então, a gente sabe o resultado que você vai ter de não tentar. Agora, se você tentar, você pode conseguir alguma coisa. Então, tem que quebrar essa barreira psicológica também, tem que deixar vocês tranquilos. Aí nós convidamos também uma psicóloga que vai poder ajudá-los com mais técnica, né? Por mais que a gente, pela experiência, sabe uma coisa aqui ou outra, a gente também não tem, né, o conhecimento da técnica realmente no que tange aí a ciência da psicologia para que possa ajudá-los. Então, acho que vocês vão ter em conta, quem quiser, né? Se você, eu não preciso, estou tranquilo, tudo bem, não tem problema, mas vai estar à disposição, mudou de ideia, quer fazer, faz. Então, a princípio, a ideia do curso geral é essa. Passa a palavra para o Fernando e para o Rodolfo, já estou falando demais aqui, e aí fiquem à vontade também para nos perguntar. Vai lá, Rodolfo. Não, eu só queria frisar aqui logo no início essa questão do treinamento específico da banca, né? Porque a prova CESP, ela tem uma peculiaridade muito grande em prova oral, e é muito característica CESP. Eu participei de um treino de prova oral como professor para o Ministério Público do Ceará, salvo engano foi do Ceará, que era CESP também. Então, não é aquela banca tradicional, que você está lá de frente com o examinador vem e pergunta para você, faz a pergunta para você, formula ali a arguição, e você vai desenvolvendo, ele vai fazendo as intervenções. Claro, na CESP também tem essas intervenções. Mas na prova CESP, você tem 20 minutos e você recebe no papel, você recebe 4 papéis com 4 perguntas cada um. Claro, às vezes né, são quatro questionamentos. Então, algum questionamento ele pode ter mais de um item, né? A, B, C. E quem controla o tempo é você. Tá? É claro, tem uma pessoa lá que fica uma plaquinha falando, poxa, agora você tem mais 15 minutos, aí muda a plaquinha. Tem mais 20, tem mais 10 minutos, muda a plaquinha, mais 5 minutos. Então, quem controla o tempo é você. E quem controla a ordem das respostas também é você.
Porque você recebe os 4 papéis, você pode ler o primeiro e já sair respondendo o primeiro, ou você pode passar um olho geral, que é o que eu recomendo aqui, todos ali, rapidamente, você não pode gastar mais do que 1 minuto para isso, se o seu tempo é contado, rapidamente ver qual você tem maior facilidade para você já começar ali a prova oral com confiança, né? Respondendo bem uma questão, trazendo uma resposta mais completa daquilo que você sabe, para você já se soltar ali no jogo, né? Você começar errando, às vezes você começar se embolando, você pode perder na confiança, isso pode acabar comprometendo um pouco o seu desempenho. Então, esse treinamento é importante para você conseguir ter essa rápida sacada de olhar ali aqueles questionamentos e você conseguir sair respondendo. Então, nosso treinamento, que o Felipe está falando, a gente vai tentar treinar com vocês aqui exatamente como é nessa prova oral, né? Exatamente nos termos do edital CESP para a prova oral. Então, isso eu acho que é bem interessante também a gente destacar, né? Porque é uma prova um pouco diferente. É importante você chegar lá, já ter a antecipação desse cenário. Quando você antecipa o cenário, você já chega lá muito mais tranquilo. Quando você chega num lugar que você nunca viu antes, num ambiente que você nunca viu antes, e se depara com uma situação que você nunca viu antes na sua vida, você acaba ficando muito mais nervoso, inseguro com aquela situação. Mas quando você já antecipou aquele cenário, tanto num treinamento específico, quanto na sua mente, depois que você treinar, você vai ficar antecipando aquele cenário. Poxa, eu vou chegar, eu vou sentar, eu vou ter a postura correta, eu vou olhar para os examinadores, eu vou completar. Você já sabe exatamente o que você precisa fazer e a forma que você tem que fazer, você já fica muito mais tranquilo quanto a isso. Então, o que nós vamos buscar aqui com esse curso, buscar aqui com esse treinamento com vocês, é exatamente isso, antecipar todos esses cenários para poder deixar vocês bem tranquilos, né? Ou o máximo tranquilos possível na hora dessa prova. A gente sabe que um pouco de nervosismo não tem como e é natural. Mas é basicamente isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre as técnicas de prova oral, como treinar, né? Como que você vai executar o dia da prova oral, tudo certinho aqui para poder já passar esse conteúdo para vocês. Bom, pessoal, essa prova da PGE Alagoas, a prova oral, ela tem um formato muito parecido com a prova oral da AGU. Eu não sei se vocês acabaram reparando no último concurso de 2015 para a AGU. Então, a prova oral é bem parecida e eu encaro isso de forma muito positiva. Por quê? Porque eu digo pela minha experiência, já falando um pouquinho de como foi a minha prova, né? Não vou dar nenhum spoiler, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, por exemplo, isso que o Rodolfo falou, de você ter as questões e você poder respondê-las na ordem que for mais satisfatório para você, levando em consideração as questões que você tem maior conhecimento, isso é excelente. Por quê? Porque quando eu fui fazer a minha prova oral da Procuradoria da Fazenda Nacional, a minha primeira banca, que foi de processo civil, eu já levei uma situação não muito agradável, né? Só que, assim, eu já tinha treinado muito e também não foi uma situação, assim, terrível, mas é claro que numa situação como essa, a gente acaba se abalando por qualquer coisa. Mas eu sabia que tinham várias bancas pela frente e, para mim, eu senti que eu tinha ido bem. Por mais que eu não tivesse ido maravilhosa, eu saí tranquila. Então, assim, o ponto positivo desse formato, né, de você ter as questões e poder respondê-las no tempo que você achar necessário e também na ordem que você achar mais conveniente, isso é positivo porque você já começa de forma positiva. Você não, por exemplo, poderia muito bem ter me sentido abalada na primeira banca e isso ter reflexos nas demais bancas que eu enfrentei posteriormente, porque eu enfrentei 7 bancas e vocês, aqui no caso, é uma banca só, né? São várias matérias, mas é todo mundo numa banca só. E aí, são 6, né? No caso, são 6 matérias, porque civil empresarial
vem aí no mesmo bolo. Então, o que eu quero dizer é que você ter essa possibilidade de colocar as questões, as respostas das questões na ordem que for mais conveniente, isso é muito bom, porque você já começa de forma positiva, e aí a sua mente, ela vai, quando você está num cenário positivo, acaba que até mesmo aquela questão que você estava um pouco inseguro, aos poucos as coisas vão variando. Então, eu enxergo isso de forma muito positiva e acho que ter essas 24 horas também é excelente. Eu não consigo me recordar agora se na AGU tinha essas 24 horas, mas, salvo engano, não. Tá? Mas eu acho extremamente positivo isso também, porque você ali já sabe mais ou menos o que você vai enfrentar e você consegue se antecipar, da mesma forma que o Rodolfo falou, porque você vivenciar a experiência antes dela acontecer, você já tem uma ideia, né, de como você vai se comportar, você já sente os sentimentos daquele dia, e isso é muito bom, né, não ter surpresas no dia da sua prova. Então, eu enxergo de forma muito positiva, e falando um pouco sobre a estrutura do nosso curso, essa fidelidade ao edital de sorteio 24 horas antes e das questões, né, que você já vai ter acesso às questões no momento da sua prova, né, não vai ser aquela arguição bate e volta. Isso, eu acho também, a gente vai ter isso quando for no encontro com a banca. Agora, quando for encontro só comigo, ou só com o Rodolfo, ou só com o Felipe, a gente vai ter justamente essa arguição de, tipo, você ter que ter respostas mais rápidas. E eu acho que esse treino também é importante, apesar de, poxa, mas não é o formato da banca. Por quê? Porque quem pode mais pode menos. E eu acho que essa questão de você ter as questões sendo jogadas e você ter que ali ir se virando e dar o melhor de si, eu acho que assim, você enfrentar essa situação vai deixar vocês muito bem preparados para esse formato que vem o edital de vocês. Então, a gente trouxe esses 3 primeiros encontros para vocês criarem uma casca, porque eu acho que ter essas questões assim jogadas, uma arguição bem bate e volta, às vezes você não consegue ter uma expressão muito agradável do seu examinador, e aí você pode até ficar um pouco abalado. Isso você já vai também ter um treino aqui com esse tipo de arguição. Então, e é claro, dentro do seu edital, é possível que a sua banca traga questões no meio dessas questões que já estão ali previamente colocadas para você. Não quer dizer que você vai simplesmente seguir o seu discurso, né? E fim, sem interrupções. A sua banca vai poder trazer um questionamento ou outro, e quando a gente tem esse treino com arguição, né, de bate e volta, acaba que você também se prepara para esse tipo de interrupção. Então, eu acredito que esse formato vai trazer uma preparação bem completa para vocês. Então, nesse primeiro momento, acho que eram esses meus comentários. Exato. Então, o curso ele foi montado para que vocês possam, tanto quem nunca teve contato com um professor, alguém que seja dedicado à pesquisa da oratória, né, alguém que precisa destravar o simples ato de falar em público, quanto para que vocês possam treinar, né, que aí entra o nosso lado aqui, o aspecto jurídico, né, e preparar a cabeça também, que é um aspecto muito importante. Então, a gente tem que passar para vocês, né, na nossa ideia, como provavelmente é um curso até que não dá para ser muito grande, que a gente não pode perder essa coisa artesanal, né, de estar lado a lado com vocês, porque isso é que vai fazer a diferença no final. A ideia é que vocês trazer também alguma orientação no que tange ao estudo, né? Não necessariamente, a gente não vai passar cronograma nem nada, porque não é a ideia do curso, mas assim, sempre é importante trazer orientação de como vocês devem estudar, né, que deve fazer uma revisão. Eu acho que quem chegou aqui não chegou por acaso, né? Então, você tem uma longa estrada por trás de você, você deve confiar nela, você tem que confiar naquilo que você construiu até hoje. Então, como é que você vai mostrar que você está confiante em você? Por meio de revisões, né? Você tem ali o seu material com você que te levou até aí, você tem que confiar nele. Você pode procurar também as matérias, onde nesse mundo aí de matéria, o que eu posso procurar? Matérias aí pela recenticidade do tema, né? O que tem de mais novo, quais são os últimos julgados, né? A gente vê que o SESP gosta desse tipo de coisa, por exemplo,
delegação de poder de polícia, como ele vem cobrando nas últimas provas, por ser um julgado recente, né? Dá uma olhada no perfil da banca, que a gente pode analisar de acordo com outras provas já realizadas, os assuntos que você tem dificuldade, trabalhe neles, eu acho que isso é importante também, porque aparar todas as arestas nesse momento, tanto trabalhar a revisão daquilo que você já tem o conhecimento, quanto melhorar o seu desempenho em relação a matérias que você não tem tanta afinidade, né? O escopo reduziu aí, dá para fazer uma revisãozinha legal de tudo que a gente viu, né, até hoje, ter seus conceitos-chave, né? Porque você tem que ter aí uma ideia de como fazer aquela mitose, meiose na hora de responder, né? Você vai, a partir de um conceito-chave, você vai estabelecendo aí conexões, né? As suas próprias sinapses vão fazer isso por você, e aí você consegue desenvolver uma resposta melhor. E treino, tem que treinar muito, por isso que a gente botou aqui, a gente inseriu no curso esses treinos, ainda que você fique sozinho com a câmera via WhatsApp. Vou dizer, não é simples, até pior, na verdade. É melhor falar meia hora numa aula seguida do que gravar um videozinho ali de 5 minutos, de 3 minutos, porque você precisa estar certo. E assim, falar em público é técnica, né? Você precisa de sinônimos, você precisa de conexões, você precisa de conectores ali quando você está falando e pensar no que você está falando, né? Você pensa, por isso que é importante você falar de certa forma, mais devagar. Eu sempre falo muito rápido e às vezes quando eu falo rápido, o meu raciocínio, a minha fala atropela o meu raciocínio. E eu trabalhei isso muito ao longo dos anos para conseguir pensar e falar ao mesmo tempo. Você vê que são duas frentes que você consegue jogar. E como é que você passa a fazer isso? Com treino. Treinando, treinando. Então, acho que a palavra aqui, o momento existe a questão do direito da matéria, né? Que isso você vai ter que saber, lógico, é pressuposto, mas é o treino, né? Como você vai dar forma, né? Para a linguagem falada para aquilo que você está praticando, né? Então, alternar matérias, observar provas anteriores, dar esse enfoque para matérias que você teve pouco contato, aí são dicas também que eu dou, né, para você fazer esse trabalho. E assim, como a gente é um curso pequeno, né, a gente começou agora em setembro, apesar da experiência de cada um na sua respectiva área, a nossa ideia, a gente tem essa disponibilidade de estar próximo de vocês o máximo possível, né? Então, assim, realmente fazer desse curso e isso não tá no site, né? Não é algo que é dito aí, vamos dizer, a gente não traz isso como algo oficial de divulgação do curso, mas nossa ideia é estar o mais próximo de vocês para essa prova. Eu, por exemplo, assim, eu estou pessoalmente empenhado nesse projeto, assim, com o Fernando e o Rodolfo, com certeza, porque é o nosso primeiro curso que a gente vai, né, digo, do futuro, e não nosso, como o Rodolfo, o Fernando já fizeram um treinamento nesse sentido também. Mas o nosso primeiro curso aqui do Futuro, a gente tem todo um empenho para que vocês passem, né? Então, aqui pode estar com algum problema, alguma dificuldade, entre em contato, quer treinar mais, pode falar comigo. Realmente, então, a nossa ideia é ajudá-los no máximo possível dentro daquilo que nós conseguimos. Então, trazer um pouco aí desse intangível, né? Que eu acho que isso é que traz essa conexão entre aluno e professor, que eu acho que traz uma confiança que é muito necessária. A gente vai falar sobre isso no dia da prova, né? Fernando e Rodolfo, o que vocês nos dizem sobre isso? Sem repetir aqui tudo que o Felipe falou, né? Mas já endossando o que ele falou, só o seguinte, agora é o momento de vocês fazerem aquela revisão de tudo que vocês estudaram até aqui, né? Porque você tem uma abordagem um pouco diferenciada na segunda fase, né? A primeira fase é um objetivo, né? Você vai estudar mais lei seca, jurisprudência, a segunda fase você estuda um pouco mais. E agora você vai juntar tudo isso nesse estudo, você vai fazer a revisão de tudo isso. Então não pode se descuidar da lei seca agora, porque muitas vezes pode ter uma questão de lei seca na sua prova oral, né? Perguntando um requisito, por exemplo, de uma tutela antecipada, então vai pedir lá. Então você tem que saber ali, a lei seca decorar alguns pontos importantes também, então não pode se descuidar disso, né? Mas a CESP, a CESP não muda o seu estilo para a prova oral. É aquele mesmo estilozinho CESP de prova objetiva, de prova discursiva, com espelho ali fechadinho, de jurisprudência, de lei seca. Então não muda o estilo, então vocês também não vão precisar mudar tanto ali a forma de estudar. É claro que vocês vão precisar decorar alguns conceitos, vocês vão precisar ter conceitos prontos na mente para vocês responderem. Natureza jurídica de institutos, né? Qual a natureza jurídica do instituto tal? Enfim,
pode ser uma pergunta, né? O que é desapropriação indireta? Você tem que ter um conceito de desapropriação indireta na sua mente. E o prazo prescricional, você vai ter que ter aqui a jurisprudência do STJ acerca da desapropriação indireta ali na sua mente, muito claro para você responder. Então, é o momento de vocês fazerem essa revisão de tudo que vocês estudaram até aqui, de fato, né? E sempre está se atualizando, como o Felipe falou, vendo aqui as coisas mais recentes, que é o padrão CESP cobrar ali informativos recentes, né? Todas essas questões. E o treinamento, né? O Felipe já falou bem, só queria lembrar assim, vocês também podem, pegando todas as dicas que a gente vai passar, tanto aqui hoje quanto no curso em geral, vocês pegarem essas dicas e treinarem entre si também. Vocês podem formar grupos aí de 2, 3, e um faz um questionamento, o outro responde, aí o que fez o questionamento vai ajudando o outro, fala, poxa, eu faria assim, tudo mais. Então, isso é importante. Quando a gente fala de treinamento, é claro que a gente vai ficar à disposição, o Felipe falou muito bem, a gente quer... até a gente estava comentando, vou até antecipar aqui, não sei se claro, não vai achar ruim, não, mas é porque a gente estava falando de nessas 24 horas nessas 24 horas anteriores, ficar à disposição de vocês também para tirar alguma dúvida, quiserem conversar, bater o desespero, poxa, eu preciso ligar para alguém, aí a gente fica à disposição de fato. Caso vocês, acho que essa proximidade que a gente propõe vai permitir tudo isso, realmente que a gente quer de fato caminhar junto, né? Caminhar ao lado de vocês e suprir as necessidades. Propor um curso, propor algo bem completo, bem fechado, que a gente sabe que funciona, que funcionou para a gente, que funcionou em outros cursos que nós participamos, mas também suprir as necessidades, suprir as demandas que eventualmente surgirem nesse caminho ao lado de vocês. Então, é basicamente isso. Depois a gente, deixar a Fernanda falar, depois a gente entra um pouquinho nas dicas gerais de prova oral. Eu acho que é justamente essa proposta, né? Porque o que o Rodolfo disse é você ter essa confiança, porque quando você está na prova de primeira fase, prova de segunda fase, acaba que você não está cara a cara com o examinador. Então, tudo bem se você errar, porque você que vai ter que lidar, você sozinho que vai ter que lidar com esse erro. Não tem outras pessoas ali naquela circunstância, né? E isso não te deixa assustado, né? Você ter um examinador que você não pode, né, enganar, ou numa segunda fase, muitas vezes você não sabe exatamente a resposta, mas você tenta ali numa linguagem, numa escrita, né, mais rebuscada, e o examinador não estando ali, isso não te assusta tanto, você tem mais liberdade, e num momento de prova oral, muitas vezes esse lado psicológico, né, que a gente vai trazer para ser muito bem trabalhado, não só com a psicóloga, mas através dos treinos. Por quê? Porque quando você tem o treino, você acaba adquirindo mais confiança, ainda mais quando você tem pessoas que já passaram pelo que você está passando. Eu já passei, o Felipe já passou, o Rodolfo já passou, o Rodolfo, inclusive, com uma classificação extremamente positiva, né? Então, assim, com uma classificação absurda. Então, eu acho que essa segurança de você ter pessoas que já passaram pelo caminho das pedras e que você vai estar ali treinando dia a dia. E, é claro, né? A gente vai tentar ao máximo, tentar não, vamos de fato fazer dessa forma, sempre trazer a realidade. Eu acho que a gente precisa lapidá-los para que vocês cheguem no dia da sua prova oral, na sua melhor versão e sem grandes surpresas. Então, para você chegar com a maior autoconfiança possível, a gente não... É claro, um momento de erro, um momento de uma arguição que a gente sentiu que você não está passando segurança, apesar da sua resposta correta, a gente vai indicar, eu acho que vocês podem esperar da gente uma situação assim de muita... sinceridade. Por quê? Porque com a gente é o momento de você errar, é o momento de você não ter certeza daquilo que você está respondendo, e no dia da sua prova pode ser que você não tenha certeza do que você está respondendo, mas no dia da prova vocês vão passar a segurança de que vocês têm completo entendimento e confiança no que vocês estão dizendo, a partir dos treinos, né? E é claro, tudo isso a gente tem estratégias, né? Não é simplesmente
essa questão de você ter o básico e continuar com a revisão é extremamente importante, porque quem sabe do conteúdo, chega na prova, você tem tranquilidade, né? Toda vez que é algo que você sabe do que está falando, a coisa flui naturalmente. Mas a gente está aqui também para treinar naquele momento em que, de repente, você tem um branco, como é que você vai agir nesse momento? Isso é extremamente importante. Você vai deixar isso a perder? Não, não é um branco que vai te tirar fora. Você saber lidar com essa situação, e é para isso que a gente tem o treino. E essa parte da revisão do conteúdo, eu acho muito importante que vocês não descuidem, porque a prova oral, ela é uma parte formal, que é importante, mas a parte do conteúdo é extremamente importante também. Então, continue com a sua revisão. Vocês não vão encontrar nada muito fora daquilo que vocês já viram na primeira fase e na segunda fase, e vocês vão encontrar isso também na prova oral. Só que vocês precisam continuar com a frequência da revisão, e aí, para arrematar, a gente vem com todo esse treino para você poder colocar em palavras, né, com a sua oratória, aquilo que você entende sobre aquela questão. Porque muitas vezes fica meio obscuro, o candidato, né, não consegue deixar de forma clara a sua resposta, e aí isso pode ser penalizado, né? Por mais que você saiba a questão, você não saber responder de forma clara, isso também é contado pela banca. Então, todos esses detalhes a gente vai levar no nosso curso, e vocês têm, como o Rodolfo disse, a plena liberdade para que vocês busquem dicas, ainda que não seja algo, a gente não esteja no momento da sua arguição, a gente está de portas abertas aí, porque, é claro, o nosso objetivo maior aqui é conseguir a aprovação junto com vocês. A aprovação de vocês também é tão gratificante para a gente quanto é para vocês. Então, é basicamente isso. Essas estratégias de prova oral, nesse momento que você, às vezes, foge do conteúdo, isso é muito importante. Então, essa parte também, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ter no curso. Acho que é isso. Seguindo em frente, né, a gente ressaltou essa parte a gente mostrou o que seria o edital, como é o formato do curso, né, tratando aqui como você deve, como nós orientamos, né, que você possa estudar para a sua prova, porque o professor nada mais é do que ele é um facilitador, né? Ninguém ensina, eu sou da teoria de que ninguém ensina nada para ninguém, a gente facilita que vocês aprendam, né? A gente dá os instrumentos, a gente dá os caminhos, mas o aprendizado mesmo, ele vem por meio do esforço de vocês. Mas como a gente falou, a prova oral, ela tem essa peculiaridade, né? Uma prova objetiva, vocês já sabem como é que funciona. Uma prova dissertativa, vocês também sabem. A prova oral, ela tem muito essa peculiaridade de ser um jogo mental, porque o examinador já sabe que você sabe. Ele tem a plena convicção de que você sabe do conteúdo, porque ele sabe que não foram 24 pessoas ali que apareceram no dia para fazer a prova e chegaram na prova oral. São pessoas realmente que estão preparadas, mas ele quer ver o quê? Ele quer ver como você reage sob pressão. Como é que você vai reagir? Porque o procurador precisa fazer audiência, precisa fazer sustentação oral, o procurador precisa ter algum talento ali na hora de falar, porque a gente tem várias situações, reunião com o secretário, reunião com, eventualmente, o executivo. Eu, por exemplo, já peguei muito dissídio de greve, né? Era eu, um colega, contra todo mundo, sindicato, MPT, judiciário batendo na gente, a Globo lá, e você tem que falar alguma coisa, você está representando o Estado naquele momento, você não pode chegar lá e gaguejar. Então, ele sabe como é que ele está ali para selecionar quem reagir melhor sob pressão. É aí que eu entendo que a gente gosta de passar essa orientação também no que tange à preparação psicológica, né? Que não é fazendo papel, nem querendo fazer o papel da psicóloga, mas dando alguns caminhos que eu acho que são muito importantes. Né? Você tem que trabalhar a sua autoconfiança. Eu sei que isso é algo que envolve aí muitas vezes anos de terapia, mas a gente consegue eventualmente direcionar de alguma maneira, né? Listar nossos pontos fortes para chegar no dia e dizer assim, não, eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque eu dei o meu melhor, eu fiz uma boa preparação, eu tenho pontos A, B, C e D que são fortes, que vão operar a meu favor naquele momento, né? Blindar a cabeça. Você vai ter 20 minutos para mostrar magia, né? Para mostrar o seu talento ali. Então, além de
trazer o conteúdo que você sabe, uma postura desenvolta, você trazer confiança, sem arrogância, você conseguir demonstrar, traduzir para a banca de uma forma clara, de uma forma coerente, de uma forma para ele dizer assim, ó, queria que essa pessoa nos ajudasse, né, que ajudasse a procuradoria nos casos que ela tivesse. Então, isso faz diferença, né, a forma também, lógico. Tem bancas que priorizam mais o conteúdo que a forma, que isso é o normal, mas a forma conta também. Seja a porcentagem que for, ainda que seja menor, né, a forma ela vai contar, porque um bom orador, ele vai convencer, né, um bom orador é capaz de convencer até quando ele não tem razão, né? Lógico que na hora você não vai conseguir enganar a banca, isso que a gente sempre fala também. Não tente enganar a banca, né? Inventar lá na hora, porque o examinador tá, ele sabe, né? Ele tem um espelho, você não vai enganar o examinador. Mas isso é para falar que um bom orador ele consegue sair de situações mais complicadas, mais difíceis. Vocês vão precisar disso, porque pode ser que você saiba todas as 4 questões, se Deus quiser vai saber, mas pode ser que não saiba, você precisa levar a pergunta de certa maneira para uma zona de conforto, que ainda que você não consiga, né, enrolar, você consegue pelo menos salvar uns pontinhos ali e garantir a sua aprovação. Então, você precisa estar com a cabeça, né, tranquila nesse momento. E isso vem de uma preparação prévia. Eu sempre falo, como a Fernanda falou, se você está com a matéria em dia, já fica mais confiante. Se você treinou, deu o seu melhor, já está mais confiante também. Então, se você vai lá e faz, e está com o psicológico, né, que não vem aquela coisa, porque muitas vezes esse pavor que a gente tem, ele não tem uma explicação racional, ele simplesmente vem. Então, você tem que trabalhar em 3 frentes aí, que é trabalhar a forma, trabalhar a matéria e trabalhar o psicológico para que ele não te derrube. Porque eu vejo, eu trabalhei já com muita gente, né, para preparações para desafios diversos na vida, e que às vezes nos treinos a pessoa ela é excelente, mas na hora que está lá, na hora da pressão, na hora que fica na frente de quem quer que seja, do examinador, do adversário, a pessoa treine, né? Então a gente tem que conseguir, porque ali, em geral, bancas mais longas, elas têm uma desvantagem de ser cansativa, quando você está ficando cansado, a cabeça funciona pior, né? As sinapses ali já não fazem a mesma conexão do começo. Mas por outro lado, ela te dá a oportunidade de se tranquilizar, porque a adrenalina ela dura ali no começo, depois ela vai passando, você vai voltando para o seu centro de normalidade. Mas, por outro lado, se você tem uma banca mais curta, você não vai ter o cansaço, mas você vai ter a questão de que é mais difícil falar em menos tempo. Ah, não é isso que vai, né, te afetar vocês sobremaneira, que vocês vão conseguir, mas estou aqui dando os prós e contras, né, de uma banca de um jeito ou de outro. Então, por isso que é importante você chegar lá confiante, saber que você tem 20 minutos, saber administrar esse tempo, porque eu vejo muito, eu falo isso com professores experientes, colegas que, na hora de falar, o cara tem 40 minutos para falar, quando vê, dá 2 horas, o cara está na metade da aula. Aí você sempre dá isso, assim. Eu já organizei muito aulão, né? Eu que já trabalhei muito com tempo cronometrado ali, a gente tem que saber a importância de falar tudo aquilo que é necessário dentro do tempo disponível, porque isso é uma métrica a ser analisada também. Então, como é que você vai saber? É treino. Hoje eu sei quanto tempo eu demoro para falar um assunto X, porque eu falo sempre, né? Eu falo muito, estou falando aqui agora para caramba. A gente tem noção, a gente tem ideia de quanto tempo a gente vai precisar para falar determinado assunto. Então, não é aquela coisa perdida do cara que chega, a primeira aula que eu fui dar na vida, eu não fazia ideia de quanto conteúdo eu precisava para uma hora de aula, quantos slides, né? Enfim, aí você fica ali, quando é que eu precisava terminar um assunto e passar para o outro, você vai ter 4 questões, né? Então, você tem que observar como você vai trabalhar cada uma delas da melhor maneira possível, né? Então, ter cuidado com o perfeccionismo, por outro lado. Não é questão que ele tem que chegar lá e falar perfeito, de forma escorrida. Não dá. Você vê, mesmo na hora que eu estou falando aqui, a gente tem travas, a gente erra, a gente esquece uma palavra, conecta com outra. O negócio é transformar isso de uma forma fluida, né? Dar uma fluidez naquilo que você está falando. Mostrar que simplesmente você está nervoso, porque, lógico, você é um ser humano, é uma coisa adaptativa, você ficar nervoso numa situação dessa, é até esquisito. O cara chegar na banca oral com empáfia, né? Uma coisa assim, falando como se estivesse falando ali no sofá de casa. Eu, como examinador, acharia até estranho, né? O cara está aqui, nem liga para a gente tem que ligar, tem que se importar também. Então, o nervosismo é uma forma de mostrar que se importa. Então, você não precisa chegar lá e falar, porque oratória, a gente tem técnicas, a gente consegue melhorar. Mas aquele orador nato que fala sobre qualquer coisa em qualquer lugar, esse eu conheço alguns, né? São uns que a gente conhece, são bons oradores aí da vida. Eu não me considero um desses. Eu trabalhei muito para conseguir falar em público. Eu tenho uma timidez, eu sou um cara tímido, eu tenho uma vergonha de falar, então se eu chego num ambiente que eu não conheço ninguém, eu fico mais calado ali mesmo, eu sempre ouço mais antes de falar. Mas tem horas que a gente é obrigado a falar, tem horas que a gente é obrigado a sustentar nosso posicionamento, a defender aquilo que a gente está levantando, e aí você precisa
conseguir falar nesse momento, né? Então, isso pode ser melhorado com a técnica, né? Com muito treino, afastando esse perfeccionismo. Então, é um jogo mental. Destrave sua mente, vá tranquilo, mesmo que, né, a gente não está aqui para, enfim, só para vender cursos. Está aqui porque a gente conhece, gosta da Hannah e sempre a oportunidade de estar com os alunos é sempre algo sensacional para a gente. Então, a ideia é isso, destrave sua mente, vá tranquilo, acabe com essas crenças de que o examinador é um carrasco que vai lá acabar comigo, que eu vou ser humilhado no dia. E se for, o que tem? Tem nada. Não vai ser, mas se for, o que tem? O cara vai lá e fala, tudo que você falou está errado, doutor. Eu sofro isso no mestrado e no doutorado há 5 anos. Estou normal aqui. O Rodolfo está lá no mestrado agora, ele viu como é que é as pancadas que a gente leva. Você termina de falar, o cara, doutor, isso é uma bobagem que você acabou de falar. Aquele negócio que você passou a semana preparando, ou mês preparando, né? Você apanha muito, é assim. E é assim, faz parte do... É uma relação de poder. A banca, ela está numa relação de poder com você, e você tem que se posicionar ali de acordo com isso. Então, sem suscetibilidade, na vida é assim mesmo, algumas portas são fechadas, e às vezes é só para testar você. Eu lembro de uma examinadora que teve na minha prova de direito administrativo, ela deu cada pancada em mim, assim que eu saí de lá destruído, acabado, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Foi uma das minhas maiores notas. Então, foi só para testar como é que eu me posicionava ali naquele momento, se eu sustentava a posição, perguntava tal coisa, dizia que não podia. E aí ela ia empurrando para um lado numa situação que o Estado precisaria daquilo que eu disse que não podia, para ver se eu mudava, se eu tinha convicção do que eu estava falando. Final de semana, um somebody love, né, que pode, mas não pode, mas se quiser pode. Enfim, acabei ali, mas enfim, apesar do meu deslize, não tirei 10, obviamente, mas foi uma boa nota, foi uma das minhas melhores notas, por uma examinadora que eu saí de lá achando que ela tinha acabado comigo. E eu tive vários examinadores depois, um banco um pouquinho diferente, né? Depois eu falo mais, se der tempo, na banca da PGE São Paulo, são 12 examinadores. Você vai rodando ali, né? A dança das cadeiras. Então, é importante. Se eu tivesse com o meu psicológico fraco naquele momento, não tivesse blindado ali, eu já jogava a toalha e acabou, né? Acabou, perdi aqui, não vou nem me esforçar nas outras. Cada pergunta, você vai ter 4 perguntas, só sei, não sei, tem um que eu não sei nada. Dê o seu melhor nas outras 3. Dê o seu melhor, faça o que você tem que fazer, brilhe em cada uma delas. O que você puder dar o seu melhor, você vai lá e dá. E aí, você tem um psicológico preparado, saber que treinou, saber que tem jogada do examinador também, porque ele quer ver como você reage sob pressão, tudo isso está no jogo. A gente está aqui para conversar com vocês sobre isso. Não é, Rodolfo? Não, é isso. Você falou muito importante sobre você ter confiança, mas de forma humilde, né? De forma ali a respeitar o examinador. E outra coisa, tem algumas técnicas que você consegue levar, que você consegue camuflar o seu nervosismo até para você mesmo, né? Primeiro que a gente sempre fala que um dos pontos mais importantes da prova oral, de fato, é você conseguir controlar o nervosismo. É claro que você vai estar um pouco nervoso, não tem como, mas se você conseguir chegar com uma cabeça boa, com essa cabeça que o Felipe falou, poxa, assim, não se levar tanto a sério no sentido de, vou ser humilhado aqui, mas o que vou falar? Não é isso, sabe? Não tem problema se acabar de acontecer alguma situação que você não está esperando ali na prova, não tem problema. Você tem que chegar lá com a cabeça, poxa, eu fiz tudo que eu tinha, que eu podia fazer até o momento. Podia ter estudado mais, todo mundo podia ter estudado mais. Se eu tivesse estudado, o se não existe. Então, dentro das suas condições, dentro do seu conhecimento, do seu desenvolvimento pessoal até aquele momento, você fez tudo que você podia fazer até aquele momento, você tem que ir com essa mentalidade. Fiz tudo que eu podia fazer até esse momento e pronto, vou chegar lá, vou dar o meu melhor e pronto. E aí tem algumas técnicas que você consegue, e aí daqui a pouco a gente já responde, até a Luana colocou uma pergunta aqui, mas tem algumas técnicas que você consegue camuflar esse nervosismo. Por exemplo, você não pode chegar lá, primeiro você tem que chegar, você vai chegar, vai cumprimentar o examinador, né, os examinadores, no caso, aí você vai chegar, você vai sentar na cadeira com postura, você não vai ficar ali de corcunda, mas também não vai ficar relaxadão lá, né, porque você pode passar uma postura de arrogância, né, então você vai chegar, vai ficar com postura ali, certo? Na cadeira, cumprimentar os examinadores, vai pegar as respostas. E quando você for responder, você precisa olhar para o examinador. E muitas vezes esse olhar para o examinador gera um medo, gera ali, e muitas pessoas acabam gerando ali esse temor em relação a ele,
E aí você, o que você vai fazer? Em vez de você ficar olhando no olho do examinador, são alunos, você vai olhar para um, vai olhar para outro, vai olhar para outro. Você olha no meio da testa dele aqui, ó. Você olha nesse ponto aqui do examinador. Que aí você não vai ficar ali, não vai se sentir acuado diante do olhar do examinador, que muitas vezes você se sente. Esse é um ponto. Você acaba conseguindo controlar um pouco o nervosismo com isso também. Outro detalhe, antes de você começar a responder, leu a pergunta, você vai precisar ler a pergunta em voz alta para o examinador nesse modelo CESP, tá? Então, oi. Eu posso fazer uma pergunta a respeito do que tu falaste agora? Tu falaste para olhar para o examinador. É considerado negativo tirar os olhos do examinador enquanto penso? Por exemplo, eu vou olhar para o lado para analisar e depois olhar nos olhos dele para falar, ou eu preciso ficar olhando nos olhos dele mesmo para pensar na resposta? Pode me responder, por favor? Claro, excelente. Eu ia falar sobre isso. Quando você olha para baixo, para o lado, para cima, dá a impressão de que você está inseguro. Dá a impressão de que... tem até essa questão de oratória, de conversa, até em reuniões, quando a pessoa está olhando para cima, para baixo, parece que ela está mentindo, né? Dá essa impressão. Claro, no examinador você não vai estar mentindo, mas dá a impressão que você está inseguro. Então, o ideal é você estar sempre olhando para a banca, sabe? Vou pensar na resposta. Você dá uma pausa. Dá uma pausa. Eu dei uma pausa aqui e não comprometeu a minha fala. Não vai comprometer a sua fala. Se você dá uma pausa ali de até 5 segundos, não tem problema nenhum. Ninguém vai nem perceber que você está fazendo uma pausa. Para você vai parecer uma eternidade. Para o examinador que está lá, não tem problema nenhum. Então, ao invés de você olhar para o lado, você continua olhando na testa dele aqui e dá essa pausa. Pensou, formulou a resposta na sua mente, você vai seguir com a sua resposta, sabe? Mas sempre tentando olhar para eles. Você só vai desviar o seu olhar deles quando você for olhar para os questionamentos que vão estar aqui na sua mesa. Então, você preciso lembrar de um questionamento. Eu vou olhar aqui, né, o questionamento e volta a responder. Então, você pode usar também esse momento que você vai olhar a pergunta também para poder pensar. Claro, você vai ter que ler a pergunta já pensando, porque o tempo é curto. Tudo isso a gente vai abordar aqui nos treinamentos, ajudar vocês nisso. Mas esse ponto é importante, tá? Vai começar a responder, dá a pausa, 5 segundinhos no máximo, 3 a 5 segundos. Vai mudar de assunto da sua resposta, dá essa pausa, 3 a 5 segundos, olhando para os examinadores ali, e pensando ao mesmo tempo. Isso tudo com treino, vocês vão ver que não é nada de outro mundo, é algo que vocês conseguem deixar bem automatizado na fala de vocês e vai ajudar bastante, né? Fernando, você quer falar aí? Fala mais. Depois a gente responde a Luana aqui. Eu quero só trazer duas técnicas aqui, né? Só para deixar o pessoal assim, um pouco do que provavelmente vai vir aí, provavelmente não, do que vai vir aí no nosso curso. Por exemplo, essa técnica que o Rodolfo falou, né, que você tem que sempre buscar esse olhar não de superioridade, mas também nem para baixo, para você não mostrar que você está sem confiança, né, que você está inseguro. E uma outra técnica bem interessante de ser aplicada é porque, como vocês viram no edital de vocês, é possível que a banca ela faça intervenções. E quando você está confiante com a sua resposta e você está ali respondendo às questões que já foram propostas, é interessante você ir puxando um assunto no outro, de forma que você não tenha grandes pausas. Para quê? Para que o examinador não sinta a necessidade de fazer questionamentos. Eu lembro que quando eu fiz a PFN, eu sempre buscava, o examinador, ele trazia uma questão para mim, era um outro modelo de prova, tá, pessoal? Mas o examinador trazia uma questão e eu tentava falar tudo o que eu sabia sobre aquilo. Para quê? Para não dar a oportunidade para o examinador vir retrucar, porque, de repente, ele retrucava com uma questão que eu não sabia. Então, você vai falando. Obviamente, se ele te interromper, você não vai ser indelicado de passar por cima da fala do examinador. Ele está ali numa situação de superioridade. Então, você vai simplesmente se calar, deixar ele
questionar ou fazer algum comentário e seguir. De repente, esse comentário não é positivo e a gente vai treinar como que você vai reagir a isso. Isso aconteceu comigo e fui aprovada. É simplesmente você ter um jogo de cintura. Pode ser que esse comentário seja simplesmente para te desestabilizar. Não quer dizer que você está indo mal. Então, você tem que saber como se comportar. Outra técnica importante aqui, pessoal, para você passar segurança, porque às vezes, é claro, você tem o conteúdo, você conhece aquilo que a questão está te perguntando, mas você não sabe colocar em palavras. Muitas vezes a gente usa palavras como seria, por exemplo, o seu examinador, ele pede o conceito de, como o Rodolfo disse, desapropriação indireta. Desapropriação indireta, excelência, seria é uma palavra que não passa confiança. É uma palavra que passa dúvida. É ou não é? Então, esse tipo de palavra você precisa evitar quando você está numa arguição. Você tem que passar confiança. Ah, mas eu não tenho, assim, muita confiança. Não importa. No fim das contas, no dia da sua prova, você vai ter que dar uma resposta. Ainda que ela seja equivocada, mas você, em algum momento você vai ter que decidir por ela. É igual na discursiva. Nossa, eu não sei a peça. Em algum momento você vai ter que decidir por uma peça. Não vai? Então, tudo bem, vai com aquele seu pensamento. Você tem que ter confiança naquilo que você estudou, confie em toda a sua bagagem. Então, utilize essas palavras que passam confiança para o examinador, de que você tenha compreensão. Muitas vezes pode até ser que você esteja equivocado, mas a forma como você fala, às vezes até o examinador, nossa, será que eu perdi alguma coisa? Será que realmente está equivocado? Porque você falou com confiança. Então, essas palavras que passam confiança é importantíssimo e a gente vai fazer esse tipo de treino também. Outra coisa importante que foi o Felipe que falou. O comportamento da banca, você não pode se deixar abalar. Você viu que ela transparece, às vezes, algo que você nem imagina. Eu acho que é questão de banca de administrativo, viu, Rodolfo? Porque na banca da PFN, a temida era administrativo também. Era uma PFN, assim, muito conhecida em administrativo, Carolina Zancaner Zocum. Não sei se você conhece ela. Ela é PFN... Oi? Tive aula com o marido dela na PUC. Ela é professora da PUC. São Paulo. Então, ela fez a banca de administrativo da PFN, ela é PFN, né? E todo mundo, e lembra quando eu falei na live, pessoal que não assistiu, uma live nossa do Futuri falando sobre prova oral, eu falei que teve, na minha banca de administrativo, eu repeti o seguinte termo, né? Segurança pública, quando na verdade eu queria falar segurança jurídica. A minha resposta estava correta, mas eu me equivoquei nesse termo. E o que aconteceu? Ela era que estava na banca. E ela teve a delicadeza de perguntar segurança pública, e aí que eu consegui, né, consertar. Foi simplesmente um erro de termo. Então, vejam que no fim eu tive uma nota muito alta de administrativo, achei que eu tinha sido, assim, massacrada pela banca, mas fui bem. E a banca de constitucional, né, que é a matéria que eu amo, que dou aula de constitucional, assim, no fim, eles me tiraram uma pontuação por questões assim, você foi muito bem, acima da média, mas faltou um negocinho aqui, então a gente vai tirar 30 pontos, né, de 100. Eu falei, nossa, podia ter tirado, não precisava, né, de tanto, mas, e era uma banca que eu me senti muito à vontade, que os examinadores estavam sempre sorrindo, então, vocês têm que ter a técnica de não se deixar abalar independentemente do comportamento do examinador. E esse é um ponto que a gente vai trazer no nosso curso, né, com bastante treino. Acho que é isso. É isso, né? E tem, trazendo para o final já, né, a gente já fala mais um pouquinho só isso, né, que então é o momento de vocês tirarem essas travas de vocês. Se Deus quiser, vocês tiram para sempre aí, para nunca mais ter medo de falar em público, porque eu sei que isso acaba atrapalhando a vida da gente, né? Acaba atrapalhando a vida de muita gente. A gente perde oportunidades, às vezes, pelo medo, pela vergonha, o que quer que seja. Mas, se você, enfim, não tem, não quero, vou até pegar um setor da Procuradoria que não faz audiência, porque eu não gosto de falar em público, ok. Você pode fazer, mas pelo menos é uma forma, você vai precisar,
para aqueles 20 minutos ali do dia, trabalhar a sua ansiedade, né? Você ficar antecipando o futuro, tirar esse pensamento catastrófico. A gente sempre acha que vai acontecer a pior coisa possível, né? Então, você vai naturalizar esse ato de falar, porque depois de um tempo, eu trabalhei com o antigo presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, eu fui da diretoria. E ele é um cara que eu aprendi isso com ele, assim. Tem algumas pessoas que elas têm a habilidade de falar. O maior talento do cara é falar. Não que ele falasse bobagem nem nada, falava coisas pertinentes. Ele falava muito, assim. Ele tinha uma habilidade de falar com quem quer que fosse. Ou seja, aquilo é a naturalização do ato dele de falar. Então, tanto faz se ele estava falando comigo ali no corredor tomando café, se ele estava falando com um ministro do STF, quando a gente tinha alguma reunião, alguma audiência, alguma coisa, se ele estava falando com o procurador-geral do Estado. Então, você vai ver que, lógico, tem uma forma adequada, mas muda muito pouco quando você naturaliza, quando você já é um cara mais formal, quando você já tem esse tipo de postura com você. Então, eu acho que a maior ideia que é naturalizar o ato de falar, né? Então, trabalhar isso, porque nem sempre a gente consegue falar sobre coisas técnicas, mas no final das contas é a mesma coisa que contar uma história. Eu lembro que no final do curso de oratória que eu tive, o primeiro que eu tive na vida, a gente teve uma aula que era para falar sobre algo que você gostasse. Era você ir na frente da sala, escolher um tema X, um tema livre, e você vai falar durante 10 minutos sobre esse seu tema. Então, a ideia era o que? Era naturalizar o ato de fala, né? Você trabalhar de alguma forma que você torne aquilo inteligível para as outras pessoas, que as pessoas consigam acompanhar, que as pessoas consigam ver, que você consiga quebrar esse seu nervosismo. Então, quando você... É o primeiro passo para você falar de coisas técnicas, né? Você começa falando ali de algo que não é técnico, e a nossa ideia com vocês já é partir dessa forma, né? Então, só terminando, né? Falar um pouquinho de... A gente hoje fala em público com mais facilidade, mas, enfim, ainda que você fale com muita facilidade, como eu disse, né? Então, a gente tem essa questão de melhorar a fala em público, né? Então, a gente tem essa questão aí de trabalhar a forma de como você vai entregar aquilo para o examinador, e isso é algo que pode ser melhorado durante o curso, né? No dia da minha prova, eu estava super nervoso, eu estava realmente numa situação que eu não sentia que eu estava nervoso em relação à prova, mas eu acabava brigando com todo mundo ali que estava no meu entorno, então, o nervosismo ele se expressa de outras maneiras, mas na hora você vai ver que a coisa sai também. Se você está preparado, se você está com aquele conhecimento ali internalizado em você, você vai ver que na hora sai. O nervosismo vem naturalmente, mas se você fez a preparação necessária, você vai entregar. Aqui o Gustavo está avisando para a gente que saiu empresarial do conteúdo. Obrigado, Gustavo. Eu peguei o edital antigo mesmo, então eu colei aqui no meu slide quando eu fui passar, então obrigado pela retificação. Um a menos aí para vocês, né? Como ele falou, ainda bem que retiraram, graças a Deus. Acho que ninguém vai querer falar de cheque nem de título de crédito, né? Acho que ninguém... Quem já fez um cheque aqui na vida? Eu não... Nem título de crédito, alguém já viu algum também? Nunca vi. Não... Enfim, então... Que isso? Que isso? Eu vi com cheques aí, eu ainda sou das antigas, gente. Que isso? Nossa, no meu colégio, no colégio, eu aprendi Nunca assinei um cheque a preencher cheque. A gente tinha uma aulinha que a gente aprendia a preencher cheque, mas essa eu desaprendi, eu nunca preenchi o cheque na vida adulta, graças a Deus. Isso aí é só para quem recebe honorários da PFN, que aí fecha aqui. Maravilhoso. Só com crédito no mercado é diferente. Fosse, é aqueles que vão e é daquele tipo que vai e não volta, né? Ai, gente. Não, mas olha, eu sei, só falando de empresarial, é que eu sou suspeita porque eu sou muito apaixonada por empresarial e tributário. Então, e eu acho que empresarial é uma matéria que o pessoal das procuradorias não gosta tanto e não tem tanta familiaridade, já que ela não é do núcleo duro, né? Então, normalmente o pessoal arrasa no núcleo duro. E empresarial, pelo menos para mim, na PFN, foi um dos grandes diferenciais, assim, da minha prova oral, porque foi uma banca que eu fechei, né, que eu tive a nota mais alta, e foi o que me fez sair lá de trás, porque eu fui para... e esse é o ponto bom de se sair bem numa prova oral, porque você pode dar um salto imenso. Eu estava lá no final da fila, assim, bem na rapa mesmo, na segunda fase,
E aí eu dei um salto na prova oral e devo muito disso à empresarial, porque é uma matéria que eu gosto bastante e fiz pós-graduação em Direito Empresarial. Então, não menosprezem o cheque, os títulos de crédito, as desconsideração da personalidade jurídica. E é isso. Não, brincadeiras à parte, né? Tô brincando. As últimas provas mostraram para a gente que você não pode negligenciar as matérias ditas secundárias, né? Mas eu, na verdade, depois aqui a meu favor, que eu sempre falei isso a vida inteira, né? Como eu dou aula de trabalho também, eu sempre digo, pessoal, atenção ao trabalho também, é uma matéria importante. O pessoal negligencia, por exemplo, na PGE Paraíba, eu achei uma prova mais difícil que as demais, né? Enfim, agora na PGE Ceará foi penal e processo penal, né? O pessoal disse que estava parecendo prova de delegado. Estava perguntando a data do TAF. Mas, enfim, acho que minhas considerações maiores foram essas aqui. Rodolfo, Fernanda, vocês têm algo a acrescentar? Eu só, na verdade, agradecer aí todo mundo, né, que esteve presente, especialmente a Ana aí, e colocar à disposição, independente de vocês entrarem no curso, se matricularem no curso e estudarem com a gente ou não, a gente fica à disposição aí, tem nossas redes sociais também. Então, vocês podem tirar dúvidas. O que eu sempre falo, eu particularmente sei que o Felipe também é Fernando, então a gente gosta muito de trabalhar com o aluno, gosta muito de trabalhar com essa construção de objetivos de vocês. A gente fica muito feliz quando o aluno é aprovado, vem conversar com a gente, poxa, tirei uma nota boa, consegui ser aprovado, ou evoluir bastante. Então, fica à vontade aí para tirar qualquer dúvida, para estar junto com a gente. Não posso fazer um curso, não consegui, tudo. Então, a gente fica à disposição de vocês mesmos, de verdade, tanto nos nossos perfis pessoais, quanto lá do Futura e quanto Procuradorias. E é isso, pessoal. O que vocês precisarem, podem nos procurar, tá? E a gente está sempre à disposição de todos. Obrigado aí pelo tempo de vocês e um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, dessas estratégias que a gente utilizou para a nossa prova oral. E, independentemente, né, de caminharmos juntos, a gente está aqui à disposição de vocês. Nosso Instagram está sempre de portas abertas para qualquer dúvida. E quero agradecer a Hanna, que está sempre, assim, é uma grande parceira nossa do Futuri, e espero que a gente continue aí com a nossa parceria. E agradecer também o Felipe e o Rodolfo, né, que estamos aí juntos, e acho que é isso. Faço minhas as palavras da Fernanda e do Rodolfo, agradeço vocês aí por terem tido interesse e terem aí tirado um tempinho de vocês para ouvir a gente, eu sei que está correria. Agradecer a Hanna também, é sempre uma parceira, sempre nos ajuda, e nos colocar à disposição, né? Como eles disseram, independente do curso, a gente faz isso que a gente ama, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Qualquer coisa nos procurem, né, nos nossos perfis, acho que vocês, se não conhecerem aí, podem pegar com a Hanna, e qualquer coisa, entre em contato aí, vai ser um prazer falar com vocês, e desejo, se Deus quiser, no Congresso Nacional dos Procuradores ano que vem, a gente está junto lá como colegas. Beleza? Muito obrigado. Um abraço, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.